Certo, pessoal? Nessa videoaula aqui eu vou explicar para vocês como tá utilizando aí uma forma bem básica, aí não vamos nos aprofundar muito, mas pelo menos como dar o start aí em como tá utilizando o Bibliometrix, ok? Para isso eu estou assumindo que você já tem o RStudio instalado, o R e o RStudio, lembrando que o RStudio ele é só uma IDE, é só um ambiente aqui, ele não é tão relevante para o nosso trabalho, mas ele ajuda porque permite aí manter um ambiente um pouquinho mais organizado, mas o que é importante para a gente realmente é só o R, tá? Mas se instalar o R ou o RStudio, claro que você vai ter alguma vantagem aí, tudo bem? Vai facilitar a sua vida. Então a primeira coisa para usar o Bibliometrix é usar o comando install.packages e o pacote Bibliometrix, ok? E esse comando, quando que eu vou utilizar? Apenas uma vez. Então a primeira vez que eu vou utilizar o Bibliometrix na minha vida, eu preciso instalar ele aqui nesse computador, né? Primeira vez que eu vou utilizar ele nesse computador, eu preciso instalar ele, tá? É um pacote pequeno, ele faz uma instalação às vezes rápida, às vezes nem tanto, tá? Depende do que você já tem aí no computador. No meu caso, como ele já está instalado, né? Então ele faz isso aí bem rapidinho. Se não tiver instalado a primeira utilização, ele pode puxar também algumas dependências e demorar mais. Depois que eu faço a instalação, eu vou usar o seguinte comando, library, também entre aspas aqui, tá? Bibliometrix. Esse comando aqui, eu vou utilizar ele toda vez que eu for utilizar o Bibliometrix. Então vamos supor, eu vou utilizar agora, depois eu vou fechar o R aqui, o RStudio, abro ele de novo, tenho que executar esse comando de novo se eu quiser usar o Bibliometrix, tá? É só esse aqui, toda vez que eu vou utilizar o Bibliometrix, eu tenho que digitar ele. Esse aqui não, esse aqui é só a primeira vez que eu for utilizar no computador, ok? Então, a gente executa esse comando, beleza? E ele já dá aqui a dica para mim o que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que digitar esse comando aqui, biblioshine, biblioshine, como eu já comentei, né? A pronúncia não é tão relevante aqui nesse caso, né? Então depois que a gente digitar esse comando, aperta Enter, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui um navegador, tá? Um navegador que vai permitir a gente ter um acesso gráfico, um acesso bem visual aqui sobre o Bibliometrix, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai carregar os dados aqui do nosso acervo. Então eu vou clicar aqui em Data, Load Data, e vou escolher aqui Import Raw Files, e aí eu posso escolher tanto Web of Science, quanto Scopus, quanto Lens, PubMed, qualquer uma dessas aqui. No nosso caso eu vou estar utilizando Scopus, que é aquela que está mais acessível aqui para a gente, e é uma das maiores bases científicas do mundo, tá? Também vou considerar que você já sabe acessar a Scopus, tá? E aí eu vou lembrar aqui, né, que se a gente estiver dentro de uma rede, de uma universidade pública, qualquer instituição que esteja conectada com a Rede Nacional de Pesquisas, basta digitar scopus.com que ele vai abrir. De casa você vai precisar ter o acesso ao Café Caps, tem um outro videozinho aí que você consegue achar aí, tá? Como acessar o Café Caps, mas depende de um outro login aí. Mas dentro da universidade você vai conseguir abrir sem maiores problemas. Então eu vou definir aqui minha busca, eu vou pesquisar no título do arquivo, nas palavras-chave e no resumo, o termo desenvolvimento regional, que é um dos temas ali, é um dos tópicos, um dos temas transversais aí da nossa disciplina iniciando aqui de 2023, né? Vou clicar em Search. Pessoal, é importante saber que ele não tem muita coisa em língua portuguesa. Nesse caso aqui até que achou 386 documentos, tá? E vamos ver aqui, mas vamos ver se tem aqui o idioma dele, language aqui, ó. Achou 276 em língua portuguesa, 149 em inglês, né? Porque aí ele pode ter também um resumo em outro idioma, né? Pode ter esse termo aí. Mas beleza, são 386 documentos que eu encontrei, e aí eu quero fazer um resumo geral, ter uma visão geral desses documentos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em All, vou ter que exportar eles primeiro, tá? E aí eu clico aqui em Export, vai ter esse botãozinho Export, ou CSV Export, se você já fez alguma vez. Tá? Deixa eu fechar aqui, vamos lá, clicar aqui, ó, essa setinha, né?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar todas essas opções, certo? E vou exportar como CSV. Vou marcar aqui CSV, marco todas essas opções e vou clicar aqui em Export. E aí eu vou salvar aqui, ó, com esse nome, Desenvolvimento Regional, tudo bem? Vai ficar salvo aqui. Vou clicar em salvar, vai sobrescrever um que eu já tinha feito aqui de teste, tá? Beleza, depois que eu salvei esse arquivo, agora eu vou lá, voltar aqui no Bibliometrics, vou escolher aquele arquivo ali, desenvolvimento regional, tá? E vou clicar aqui em Start. E aí ele já começa a fazer a análise do meu acervo, tudo bem? Então vai aparecer uma mensagenzinha ali e já aparece todos os artigos, todas as entradas que tem ali, né? Tem aqui o DOI, o autor, título e por aí vai. Mas aqui é como se fosse uma listagem de todos os artigos. Vamos começar a fazer uma visualização disso. Vamos vir aqui em Overview, Main Information. Aqui vai ter as informações principais, tá? Então, time span aqui, né? Então, o primeiro documento é de 68, o último de 2023. Foram publicados em 151 fontes diferentes. Essas fontes podem ser conferência, revistas, livros e por aí vai. A quantidade de documentos, quantos documentos tem apenas um autor, então de 386, 83 é um autor só, o total de autores, então quantas pessoas contribuíram para escrever esses trabalhos todos aqui, o total de referências lá no final, tá? As palavras-chave e várias outras informações. Vamos vir aqui em Annual Scientific Production, né? Então a gente vê aqui que ela tem um crescimento, tem um topo aqui em 2018, né? Tem uma queda em 2019, sobe de novo em 2020 e vai chegando num determinado gargalo aí, ok? Então essa é a produção, essa aqui é a quantidade de artigos que está vindo por ano, a quantidade de citações por ano, então o conjunto de artigos mais citados é aqui de 2006, que tem uma média de uma citação, né, parece por artigo por ano, né? Sources aqui é interessante, a gente vê aqui quais são as revistas mais relevantes. Quando aparece aqui, não aparece nada, você clica nesse botãozinho tipo um play que ele vai aparecer. Então, ó, Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Espaços. Então é importante, é legal aqui a gente saber quais são as revistas mais importantes, né? Revista Portuguesa e Finisterra são revistas de Portugal, né? Saiu de que provavelmente deve ser também, né? Então é interessante, eu estou falando aqui artigo em língua portuguesa, né? Encontra não só artigo brasileiro, né? Quais são as fontes mais citadas, né? Quais são as revistas mais citadas? Então, ó, Caderno de Saúde Pública, então tem essa outra revista aqui, essa outra, mais essa, e por aí vai, ok? Tem várias informações aqui, então vou vir aqui na parte de autores, né? Quem são os autores mais relevantes aqui? Então esse Carniello aqui com 7 documentos é o autor mais relevante, né? É o autor, não diria mais relevante, mas aquele que tem o maior volume de artigos publicados. Quais são os autores mais citados? Aqui sim, talvez um autor mais relevante, né? Parece que não tem muita gente citada aqui, né? Mas esse autor aqui parece ser um dos mais importantes aqui. Produção dos autores ao longo do tempo. Então aqui vem mostrando aqui esse cara aqui, quando que foi a primeira publicação dele e a última, tá? É legal que você consegue ver aqui, por exemplo, o Carniello aqui, ele vai tendo algumas publicações ao longo do tempo. Por que isso aqui é importante? Às vezes o cara tem lá 5, 6 publicações, mas foi tudo num ano só, em 2 anos, né? Então aqui a gente vê um pesquisador que está trabalhando recorrentemente com esse tema. Afiliações mais relevantes, ou seja, quais são as universidades, né? Então a Universidade de Taubaté, que é as brasileiras, né? Lembrando que a gente fez uma pesquisa com um termo em português, né? Então normal que vai ter a maior parte da produção de brasileiros, né? Os países dos autores, né? Vamos ver aqui. Não conseguiu encontrar, não tem problema. Vamos ver aqui se eu consigo ver os países aqui mais citados. Então, aqui os países mais citados encontrou Brasil, China, Portugal, Colômbia, então por aí vai.
Ok, pessoal? Então, assim, várias informações que a gente consegue ver. Eu vou clicar aqui em estrutura social, né? Rede de colaboração, aí você consegue ver, são autores que colaboram uns com os outros, né? Então, por exemplo, esse cara trabalha junto com esse, que trabalha junto com esse, tá? E sempre tem algumas configurações que eu consigo fazer aqui também e exportar também, tanto para HTML quanto para o Payjack, né, que é um software aqui de redes, bem interessante também, tá, pessoal? Então, assim, o objetivo dessa videoaula aqui, né, é só dar uma, aqui, qual documentos mais citados, né, é muito importante, é dar uma visão geral. Então, esse aqui é o documento mais citado, né, desse autor aqui, Gong H 2018, certo? E aí é interessante, quais são as palavras mais utilizadas aqui na Most Frequent Words. Então, ou vai estar no título, ou vai estar na... Aqui são palavras-chave, né? As palavras-chave mais frequentes. Isso aqui é bem legal também, é uma nuvem de palavras aqui, né? Das palavras-chave mais usadas. E eu posso fazer também uma configuração, né? Ao invés de ser das palavras-chave, eu posso pegar nos títulos, tá? Posso pegar aqui nos títulos e dar um play aqui, ó. Então aí já modifica um pouquinho também a minha nuvem de palavras. Beleza, pessoal? Então o objetivo era dar essa visão geral, uma introdução aqui a como utilizar o Videometrix. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vou tentar deixar um vídeo aí nos comentários, um link com outro material mais completo. Ok? Um abraço, até a próxima.